Assim que você quiser, bebê. Só postar aqui. Ou você deixa propaganda pra nós, ou deixa você postar quando você quiser. Não vou ser eu que vou falar que não vou esperar, bicho. Tem algum Instagram também? @Paulo ao Cubo. Fala Paulo Google. Tinha uma musiquinha do Seinfeld, lembra que ficava nas transições? Eu gostava do Seinfeld. Puta, Seinfeld é animal. Muito bom. Muito bom. Eu gostava do Kramer, o jeito do Kramer era muito engraçado. Seinfeld O Kramer é o prelúdio do Chandler. Né? Seinfeld é animal. A gente só tem uma regra, não pode pegar ar. Não pode pegar ar? Não pode. Somos 3 tiozões. Tranquilo. Cara, talvez de vez em quando eu mexa no teu microfone aqui, porque às vezes ele dá ruído, eu vejo aqui só pra... Ah, perfeito. Mas o ruído que der eu consigo tirar depois na edição. Mas Aqui essa altura que ele tá de boa. Tá ótimo, pra mim tá ótimo. Se tiver bom pra você quiser ajustar, melhor agora. Aí, confere os ruídos. Não, tá tranquilo. Beleza, então. A gente tá com compliance na mesa hoje, cuidado, senhores. É isso aí. Dá ajustar a causa. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao Cubo, agora! É isso, rapaziada, estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios Brasil! Eu sou o Paulo Gonçalves, cara, mano, total, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Horrível. Voltei a trabalhar. Padrão. Ah, não, e tá explicado por que foi ruim a semana dele. Voltei a trabalhar. Tá explicado. E as Dolores, tá bem? Tá passando? Sem dolores. Sem dolores, só vontade de comer. Caralho, como é que deve ser, né? Dá vontade de comer, mas não pode, né? Mas daqui a pouco pode. Só... Você pode comer um filezinho de sashimi? Não. Cru vai uns 2 meses ainda. Pra poder. Porque o estômago tá sensível. Ah. Entendeu? E pra cagar, cara? Você fica quantos dias sem cagar? Não, mano, todo dia, normal. Normal não, porque é pura água, mas... Ah, tá. Normal que é um... Mas o entrevistado não sou eu, depois na conversa. É mais ou menos assim. E aí, vale a pena ou não vale a pena? Pedroso, sua semana? Ah, que a semana foi boa. Eu acabei de descobrir agora porque que o pessoal lá, os travecos da Getúlio, tava reclamando. Pepe não pode comer carne crua ainda. Não pode levar uma linguiça pra Não dentro pode, de casa. não pode ainda, não tá podendo comer Saudades. carne crua. É por isso, as meninas tudo reclamando lá. Não. É perto do hotel, hein? Esse cara lá, No hotel, olha. esse cara no hotel ali, no E hotelinho ali. ninguém recomendou pra gente, é sacanagem. Nossa, era só dar um rolê na avenida ali, cara. Porra. Nossa senhora. Ali você volta pra casa com ovos e linguiça fácil. E a gente vem altas horas lá no quarto do hotel. Hoje temos como nosso convidado especial ele que manda aprender, manda soltar, manda contratar, manda demitir e ajusta a sua folha salarial. Michael Rodrigues, o menino do RH, senhoras e senhores, introduza-se ao nosso, sua câmera é essa daqui. Gente, muito obrigado pelo convite de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Quem ainda não acompanha, segue por aí, a gente compartilha algumas verdades, muitas verdades, nenhuma mentira, às vezes causa um pouco de polêmica, mas é a realidade do profissional de RH. Muito bom. Cara, você é realmente um profissional do RH, você ou foi um profissional do RH? Sou. São mais de 10 anos de carreira aí, são 13, 14 anos trabalhando dentro do setor de recursos humanos. Então, fui aprendiz lá em 2007 até 2009, fui efetivado e continuei trabalhando no RH até 2023. Então... então é recente que você vive de comédia. É recente que eu vivo de comédia. E viver é uma palavra forte ainda, né? Assim... Tamo trabalhando Sabe bastante, por quê né? que a gente fala assim? Pra você ver aquele salário de merda que vocês pagam, vocês falam que o pessoal vive. O pessoal vive com aquele salário de bosta que os caras da RH acham que é suficiente. E agora, eu vou ter que viver um pouquinho disso, né? Não, e esse daí é outro mito, né, cara? Porque o RH é um outro coitado, cara. Ele é um outro funcionário. E o pior que o dele... Às vezes ele consegue defender o salário de uma função que tá irregular,
Poxa, presta atenção, olha, você tá exigindo aqui, sei lá, ensino superior pra essa função, não tá exigindo pra outra. Pô, como assim esse cara que entrou aqui tá ganhando mais que o outro e essa função não exige nenhum grau técnico? Por que a outra que exige tá pagando menos? Então a gente consegue brigar, pelo menos um pouquinho, pelas outras profissões, de certa forma. Consegue. Mas quando chega... Tenta, né? Mas Consegue, mas não briga. Cara, não, o RH briga bastante aqui. O problema é que a gente, por ser um setor com maior por ter que trabalhar com sigilo, não tem como ele ficar se autopromovendo ali pros colaboradores, não. A gente fala assim, não, fica tranquilo que eu vou ver pra você. E tá ali, às vezes, tomando pau ali, às vezes o RH é demitido, inclusive, porque às vezes ele toma uma dor que às vezes o gestor não quer abraçar. E aí ele toma muita frente, não, peraí. Você é RH, tá? Quem manda aqui sou eu. Ontem no nosso jantar a gente tocou um assunto sobre uma situação muito parecida que acontece realmente em várias empresas. Ó, quem manda aqui sou eu, você é RH. Ou você faz o que eu tô mandando porque a gente é funcionário como qualquer outro. E o pior é quando o nosso tá ruim, não consegue se autodefender. Talvez o outro a gente consiga defender um pouquinho. É que eu sempre vi o RH como os caras que apagam a luz. Sabe assim? Sei, o último que sai, É né? o último que sai. Manda todo mundo Não. embora, assina a própria rescisão e vai embora. É assim que funciona. Mais ou menos, mas olha só. Pode ser que sim, mas não. Olha, o RH, como ele é um funcionário, alguém vai demitir ele também, tá? E o dono tá lá ainda. Então o dono pode demitir a hora que ele quiser, o RH. Inclusive, eu trabalhei em uma empresa muito grande, que fazia gestão do SAMU no Paraná e Santa Catarina, empresa com 3, 4 mil colaboradores, que por uma péssima gestão das diretorias acabou decretando falência. Dependia muito de órgãos públicos, né? Dependia de licitação, assumiu alguns contratos ruins e acabou entrando num buraco sem fundo. Eu calculei minha própria rescisão dessa empresa antes dela quebrar e até hoje não recebi. Então, você entende? Eu calculei a minha própria rescisão e olha a ironia, e nem eu recebi. Então, quando o funcionário reclama lá com o RH, poxa, mas eu não recebi, eu falo, eu sei. Eu também não. Eu também não. Eu sei. Só que a gente mantém um pouco mais essa postura por conta que a profissão exige. Você viralizou pelos vidinhos que você falava, né? Falava das coisas. Aqueles absurdos que você falava, acontece mesmo? Todos aqueles absurdos acontecem. Certo. Todos aqueles absurdos acontecem. Eu comento muito sobre... Poxa, que é muito a realidade no e cru do dia a dia do RH e funcionário. O meu primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo de quando chega ali no dia 30 de novembro, o pessoal sai pra almoçar e... Vamos, caiu a primeira parcela. E você é aquele ser humano que antecipou a tua primeira parcela e fica puto. Pode crer. Como assim caiu a primeira parcela? Pois é, mas... Pô, eu recebi mas em não julho. tem, eu peguei lá em julho. Peguei com as férias essa bosta. Peguei com as férias, você tá puto. Essa empresa de merda, nem pra me pagar mais um pouquinho, pô, porque... Só que foi você que antecipou, sabe? E às vezes, ou é aquele funcionário que antecipa, esquece que antecipou, chega no dia, como assim não pagou? Não, eu quero a minha. Não, já todo mundo recebeu, eu não. Por que você pegou nas tuas férias? Não, mas eu quero agora também. Não tá pegando duas vezes, cara, esquece. Então, o meu primeiro vídeo que viralizou foi isso. Uma pessoa triste porque viu as pessoas pegando a primeira parcela e ela não, porque ela já tinha pego. Eu fico imaginando o cara do RH explicando pra mim, ô bebê, explica pra mim, você acha que veio aquele dinheiro mais da sua conta? Veio de onde? Mas Você não pode falar assim com o cara. Cara, olha, eu fui até... Tava comentando, bolei um quadro esse dia atrás que eu vou soltar daqui uns dias, que é sobre isso. Se o RH pudesse ser sincero por um dia, sem ser preso, sem ser demitido, o que ele poderia falar, cara? Porque tem hora que dá vontade de falar umas verdades e diz, ô bebê, vem aqui. Aí vem aqui. Pô, você acha que o dinheiro caiu naquele dia do nada? Fala assim, a gente é bonzinho. Você é bonito, coisa que você não é. Cara, então tem hora que dá vontade, a gente tem que respirar fundo. E eu sempre fui uma pessoa muito calma nas empresas por onde eu passei, e às vezes as meninas nem tanto, né? As meninas do RH em si. E por eu ser uma pessoa mais calma, ter essa paciência de conversar com um colaborador, era uma das características que me destacavam ali naquelas equipes, porque falava, não, calma, deixa que eu explico pro cara. Né? Não, sem falar que você trabalhava com as meninas, né? Então, assim, obviamente você entendia muito mais fácil do que elas as coisas. Nossa, pariu, velho. Nossa senhora, cara. Não, dá dó das meninas, porque as meninas são... Nossa, dá dó das meninas. Eu também fiquei. Elas são esforçadas, Fábio. Elas são esforçadas. Não, as meninas são incríveis. É que o problema é que a rapaziada, quando vai tirar as dúvidas, cara, às vezes não tem paciência com elas. A questão de se impor em cima de mulher é bem verdade. Ainda mais em indústria, por onde eu trabalhei. Às vezes chega o pessoal e fala, não quero falar com essa guria aí. Entendeu? Então, não que eu impusesse muito respeito, né? Eu tenho 1,60, né? Mas assim, tipo, algumas vezes as meninas sentirem assim, olha, aquele cara ali quando vem pra cá, ele é muito ríspido, ele é muito grosseiro, e conversa com ele lá, você. Então ia lá eu, né? Então, até brinco, no show de stand-up faço uma piadinha brincando, mas é muito aquilo. Quando entra um homem no setor, as meninas ficam pensando, nossa, que legal, né? Alguém pra poder carregar as caixas pra gente, alguém pra poder proteger a gente. Quando chegava aí, eu falava, pô, mas só tinha esse daí? Mas, basicamente, era isso mesmo.
só de ter uma outra pessoa no setor que não é mulher, ela se sente um pouco mais confortável, porque vai chegar marmanjo querendo se impor em cima dela porque é homem, porque ele acha que conhece mais, porque ela é mulher, não vai entender. Então as meninas sofrem bastante no dia a dia com todo tipo de assédio, ou moral inclusive. Então ter um rapaz no setor lá ajuda elas com certeza. Então quando eu digo que tenho dó das meninas, é isso, cara, porque tem hora que elas estão corretas, elas estão certas, que elas falam, não, mas não... Só por ela ser mulher, ela tá errada. E você falou de indústria, né? Tipo assim, é a fina flor da sociedade o funcionário. Cara, Chão de fábrica, né, velho? É o cara feito do barro mais fino. É aquela pessoa assim maravilhosa, super educada, pessoa assim. Cara, mas às vezes são meio brutão, mas os caras de chão de fábrica são os mais queridos, sabe? É o pessoal que você não precisa explicar tanto que ele vai falar que entendeu, ele vai te respeitar um pouco mais. Eu digo que área administrativa, quanto mais é o grau intelectual, mais graduado. é pior. É pior, porque é o cara que acha que sabe, às vezes não sabe nada, mas ele acha que ele sabe, ele tem certeza que ele sabe, e é o cara que vai dar mais trabalho pro RH. Às vezes pessoas da área administrativa dão mais trabalho, muito mais trabalho do que as pessoas que são chão de fábrica, que são de funções operacionais. As pessoas que são funções operacionais são super queridas na maioria das vezes. Claro, vai ter exceções, como toda profissão, como qualquer coisa na vida, mas são pessoas muito mais fáceis da gente lidar no dia a dia, de explicar, de orientar, do que pessoas que acham que sabem tudo. Gestores costumam ser muito mais complicado a gente lidar às vezes do que... E no mundo corporativo é isso, quanto mais o cara tem graduação, né? Quanto mais título ele tem, mais ele se assemelha com o cabeleireiro, você já percebeu? Porque o cabeleireiro é o seguinte, ele manja de tudo, você já percebeu isso? Eu chamo de síndrome de cabeleireiro. Tá. Cara, você fala assim, puta, eu vou falar de fissão nuclear, o cabeleireiro sabe alguma coisa de fissão nuclear, velho. Mas é pela quantidade de pessoas que ele convive, ele acaba escutando uma coisa cara, eu ou não outra. sei, mas com essa quantidade de conhecimento, o cara cortar cabelo é foda, mano. Tinha que estar ganhando dinheiro com outra coisa. Tinha que estar lá em Angra, né? É, o cara, entendeu, cara? Agora ele devia estar ajudando os negros a fazer uns mísseis bacanas, mas Israel, sei lá. Sabe assim, esse tipo de mas coisa? eu acho que essa síndrome de cabeleireiro, todos os professores da UFSCar e da USP têm. Da UFSCar sim, da USP é USP. Não, é que pra você ser... Não, deixa eu terminar. maçãs. É que pra você ser professor na USP, a grande maioria deles foi molestado quando era criança, cara. Porque o cara quer te fuder o tempo inteiro, mano. O cara olha pra você e fala assim, tá aí. Tio Tonho, ele tio me lembra. Tonho me lembra o tio Tonho que me comeu quando era criança. Vou fuder esse moleque. Mano, porque velho, é foda. Mas também, viu? É aquele negócio, que é a esfera dos deuses, assim, começa com C-level, diretoria, professor universitário, em geral, assim, os caras, o Olimpo das profissões é mais ou menos assim, cara. Médico, engenheiro, engenheiro. advogado. Puta, como advogado gosta de ser o cara. Isso que é pra você. Cara, quando você começou na comédia, que nicho que você explorava? Você Cara, nenhum. Piada genérica? Nenhum. Quando eu comecei a fazer comédia lá em 2018, o padrão que a gente tinha de ver outros comediantes fazendo era aquele padrão de cortes de YouTube de 10, 15 minutos, estilo que os 4 amigos faziam com a fila. Quando os especiais de comédia, tentava explorar alguns especiais estrangeiros também, que era o que tinha no Netflix, que era o que tinha legendado. Então aquela era a minha referência de comédia. Então falava sobre tudo. Sobre o cotidiano, sobre o todo. 13 anos de RH, o cara não fez um cursinho de inglês, velho. Vai vendo. Não, fazer, né? Mas já é difícil conseguir conversar um pouco. Fome a gente não passa se estiver lá fora. Agora conseguir entender sarcasmo, conseguir entender trocadilho e expressão americana já é um pouco mais sofrido. É difícil, né, cara? É difícil, cara. E assim, mas apesar de ser muito gostoso de consumir também, né? Claro, com a facilidade de entender um pouco do inglês, você, dependendo um pouco menos, consegue entender melhor a piada. Mas as referências que eu tinha eram essas, né? E as americanas são ainda piores, porque as referências deles ali, de sociedade, são diferentes das nossas experiências de sociedade. Então eu via eles e consumia muito humor local também. Mas era cotidiano, era falar sobre uma desilusão amorosa que a pessoa teve, era sobre filho, era sobre o dia que ele foi pro trabalho, aconteceu uma coisa errada, era sobre tudo. Então não falava de um nicho específico. E até porque eu nunca achei RH engraçado. Nunca achei RH engraçado. Não tinha uma situação que acontecia no meu dia a dia que talvez fosse o lugar que eu ficasse mais puto do que achasse graça. Apesar que no dia a dia você brinca com colegas de trabalho ou dá risada de uma situação que aconteceu, mas eu não explorava nenhum nicho específico. Mas ali,
meados de 2020, 2021, quando surgiu a pandemia, apareceu também o TikTok, apareceu o Kawaii, aí o Instagram foi lá, criou o Reels, começou a surgir aqueles vídeos curtos que exigiam bem menos produção, e eu via pessoas fazendo sketches muito simples, mas também engraçadas. Falei, cara, aqui pode ser uma saída para alguma coisa. Aí eu deixei de ver cortes eu vi que o mercado mudou, e eu percebia que os cortes longos... Foi muito rápido, né? E os cortes longos de YouTube de 15, 20 minutos já não eram necessários. Cortes, às vezes, de piadas, cacos de piada de 20 segundos viralizavam, porque já expunham ali uma opinião muito rápida, você já compartilhava muito fácil. Opa, tá. Pra eu poder criar material, pra postar semanalmente 15, 20 minutos de stand-up, é custoso demais. Sim. Porque é um profissional te gravando, você tem que ter 300 pessoas te assistindo pra poder ter público, você tem que ter tua piada, criar material de 15 a 20 minutos, então pra uma pessoa que tá iniciando é impossível ela chegar naquele nível que os comediantes da época tinham de postar conteúdo. E quando você subia no palco, a sociedade te exigia isso. Você tem que fazer igual o 4 amigos faz, tem que postar vídeo toda semana, 10 minutos, tá? Você sabe quantas pessoas a gente consegue levar? Nem você foi me assistir, Jaguara. Pô, eu te chamo toda vez pra me ver, você não vai, você quer que... Ninguém vai me ver, você quer que eu grave com quem? Não vai ter gente me assistir no meu show, eu não vou ter dinheiro pra poder pagar alguém pra gravar, pra editar, né? Não vai, nessa ótica a gente não vai conseguir atingir. Então quando surgiu os vídeos curtos foi uma luz no fim do túnel. E o mais legal, eu vi as pessoas que trabalhavam comigo compartilhando alguns memes corporativos que aconteciam, sabe? Quando tua colega de trabalho que você não gosta chega na Copa, o pessoal fazendo uma carinha feia, pum, vídeo legal, me identificar, porque são situações cômicas de identificação fácil que acontecem. E aí eu via também colegas de profissão que resolveram falar das suas profissões e deram super certo. Se tornaram referência pra mim, porque, poxa, eles deixaram de contar sobre tudo pra poder falar de assuntos específicos. Ou focaram em um nicho, que é o caso do Diogo Almeida lá de Curitiba também, colega nosso, que é o caso do Rafael Aragão, que resolveu falar de chão de fábrica, que inclusive foi uma grande inspiração, porque ele era resistente a falar de chão de fábrica, porque ele dizia que o peão não ia assistir, que o peão ou ele acorda muito cedo, ou ele tá no segundo turno, então ele não tem tempo de ir num lugar comprar ingresso pra assistir. E se ele tem 50 pila pra poder comprar ingresso, ele não vai comprar ingresso, vai comprar uma caixinha de cerveja, porque ele foi peão, era isso que ele fazia no dia de folga. E ele não tava errado na análise dele de mercado, era uma análise de mercado que ele fazia. Só que daí... Isso acabou virando piada. Acabou virando piada. E com o tempo falaram pra ele, tá, as empresas têm dinheiro pra poder te pagar, então se você não for pra cá, tem um corporativo, tem um grande mercado, se essa galera te abraçar, tá. Ele tentou com muita resistência, fez o seu primeiro vídeo e deu certo. Falando de chão de fábrica, era uma coisa que ele não... E eu também tinha essa mesma resistência para falar de RH, que na minha cabeça era um público muito pequeno, comparado com o Brasil. Então, se o Aragão, que era teimoso, tentou e deu certo, por que não? Por que eu não posso tentar? O máximo que vai acontecer é não dar certo, assim como já não tá dando há 5 anos com outros temas. Então, vendo eles, vendo um outro colega de profissão, que inclusive faz parte da mesma profissão que eu, da mesma produtora, que é o Eduardo, que fala sobre enfermagem, acho que vocês conhecem eles também, né? Então, eu tive ali algumas pessoas muito próximas de mim que resolveram nichar seus temas e deram certo. O Eduardo com enfermagem, o Aragão com chão de fábrica, o Diogo com professor, depois o Serginho Lacerda falando sobre paternidade. Falei, cara, são 4 pessoas muito próximas que mudaram sua estratégia, deu certo. Posso simplesmente replicar para um tema que eu entendo muito, que é RH. Fui pesquisar mercado, ver se tinha gente suficiente no Brasil. Tem um pouco menos de 1 milhão de profissionais entre RH e departamento pessoal ativos, ou seja, não é um nicho tão longo igual é o deles, mas existe. Tentei e, para minha grande surpresa, como o RH é um setor que se movimenta muito com eventos internos, com convenções, com meetings, com dias, tardes do RH. Poxa, foi um mercado muito interessante que me abraçou. E o público geral me abraçou também, não só os gestores, que é quem movimentam esse mercado de eventos. O profissional ali, o auxiliar de RH, o assistente, o analista, quem está trabalhando no dia a dia também me abraçou, porque eu comecei a colocar coisas que eles viviam de verdade. Então, quando eu fiz isso, comecei a postar ali os vídeos, eles me abraçaram de uma forma muito rápida, em 6, 7 meses, os vídeos já começaram a viralizar entre os profissionais de RH e o pessoal não parou de chegar. Então, ali em 22 foi quando eu tive analisando o mercado, tendo essas novas tecnologias que são os vídeos curtos, vendo as pessoas que também deram certo, olhando o case de sucesso, adaptando. Foi um estudo de mercado, não foi tão uma loucura igual foi o início quando eu tentei fazer Open Mic sem entender nada de comédia. Nesse meio tempo eu já tinha feito todo um estudo, entendia sobre comédia, sabia como que funcionava o mercado. Então fui lá, fiz os vídeos curtos, o pessoal gostou, começou a viralizar, adaptei todo o meu show para o público de RH. Hoje eu tenho um show do público de RH, mas eu continuei trabalhando como RH até final de 2023.
Agora é 24, 25, que eu literalmente tô andando, viajando bastante com os shows de stand-up aberto e também com os eventos corporativos. Na empresa que você trabalhava, você chegou a fazer um show corporativo? Não. Inclusive, agora, em abril de 24, eu fiz um show nessa cidade, que é a cidade de Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba, que era a cidade onde eu trabalhava, nessa empresa, quando eu comecei a falar de meninos do RH. E lá eu tinha uma certa resistência, assim, pela gestão imediata minha, que ela me perguntou várias vezes, tá, esse vídeo que eu vi que você postou aí, é alguma coisa que aconteceu aqui na empresa? Eu tive que dar resposta, não. Nós somos 22 pessoas no setor. Se fosse aqui na empresa, só nós 22 ia gostar. E é muito pouca gente pra visualizar e gostar do meu vídeo. Eu quero que o pessoal, todo mundo goste. Eu quero que viralize com todo mundo. Eu quero que aconteça com todo mundo. Você já vê que a pessoa já não quer que você faça outra coisa, né? Pô, e eu fico imaginando, cara, o quanto que o teor das piadas é bom mesmo, né, cara? Porque 90% dos profissionais de RH são mulheres, não são? São. Fazer esse povo entender as piadas, velho. Puta merda. Eu vou defender, infelizmente eu vou ter que defender. Ontem, só elas riam. Os acompanhantes ficavam meio com cara de É, porque só elas trabalham na área também, né? Tem esse detalhe. Foi só as meninas que trabalham em RH. Mas, cara, assim, eu acho muito bacana. Eu sei lá, cara, Curitiba tem fabricado muito comediante bacana. Sim. Assim, né? O pessoal sabe, eu tenho minhas restrições com Curitiba aqui, mas... Oi, Vanessa, essa foi pra você, viu? Não é nada perto do que eu tenho com Feira de Santana, fica tranquilo. Mas cara, deve ter muito evento legal, assim, pra falar. Porque eu falo que o Paraná... graças a Deus. Eu falo sempre, o Paraná ele é a Rússia brasileira, né? Tudo quanto é notícia esquisita que você vê no Brasil é no Paraná. Você já reparou isso? Surge lá. Não, e é isso mesmo. É muita coisa estranha, muita coisa esquisita, muita coisa que viraliza. Tem um meme ótimo que aconteceu em Maringá, do travesti que foi molestado. O cara pergunta, e como que foi? Ele fala, foi ótimo. Foi ótimo. Tá. Cara, esse vídeo Débora roda... Palhares, Tem 15 anos que esse vídeo parece volta e meia na timeline de alguém. Então, assim, tipo, aonde aconteceu? Paraná. Então, exemplo desse tem inúmeros. Acho que o do moleque, ou do carinha lá também, que o pessoal fala aprender o Cid, você viu isso aí já? Não. Tem um pessoal que fala assim, aprender o Cid do Era do Gelo. Aí fala com... É um rapaz, cara, também lá... É porque vai ter o cara falando, parece o Cid falando, cara, é muito engraçado, eu vou achar isso. O Marco Velho também é de lá, não é? O Paraná é incrível. Marco Velho também é de lá. O Pito Muito também é de lá. Pito muito, verdade. Tudo também é de lá. Tudo. Não, e aquela região de fronteira já era muito meme, né? Com as apreensões lá, o soldado Farrur, né? Sargento Farrur. Sargento Farrur, Nossa, prendendo o verdade. pessoal. Quando o cara... mas você vai fumar isso aqui tudo. É a vida inteira. Cara, eu vou te falar que é um pessoal mais fácil de trabalhar. A gente tá dando... Já veio você, veio o Eduardo, e trabalhar com vocês é fácil. Não, mas puxando cara, sardinha, é fácil trabalhar. Isso é um problema do paranaense, cara. Eles são simpáticos e dá raiva. Menos o curitibano. O Curitiba... Não, eu ia fazer uma ressalva, assim, a minha terra lá, o pessoal não costuma ser tão simpático, Eu falava na época da não. pandemia, cara, eu falava que o curitibano ele não via a hora de acabar essa restrição de 1,5 metro de distância pra ele poder voltar a manter os 5 metros que ele sempre manteve, sabe? É mais ou menos isso aí. Os caras, eles não são muito amigáveis, não. Cara, eu fui muito pra Curitiba, eu trabalhei prestando serviço pra GVT há muito tempo. Então eu fui muito pra Curitiba, assim, teve uma época que eu tava toda semana lá. Inclusive conheço umas pessoas fantásticas de Curitiba e tal. Mas é uma cidade que, cara, assim, o pessoal... Se você não é do meio ali, você conseguir se inserir é difícil. Sim. Não, é que assim, não chega, é que chega a ser antipatia mesmo, mas é que é um povo muito fechado, né? Ele demora um pouco mais a dar confiança. Mas ao mesmo tempo é um público mais fiel. Porque ele te deu confiança porque ele literalmente confiou em você. Então, essa primeira quebra assim, de simpatia dificilmente vai ser uma coisa falsa por parte dele. Só que essa demora é vista como antipatia. Ele não vai dar moral pra qualquer um, ele não vai ficar dando um bom dia pra todo mundo. Então, ao mesmo tempo, assim, o que acontece? Por ser um povo mais restrito, por ser mais frio, naturalmente ser uma cidade mais fria, então o pessoal acaba sendo um pouco mais frio também. O que pra mim na comédia foi incrível, porque se eu agradei aquele público primeiro de todos... Pô, aí O resto vai. quando eu fui pro resto, foi o mais tranquilo de ser aceito, assim. Então, Uma coisa que eu acho legal lá é que, assim, o pessoal é mais fechado e tal, mas, cara, ninguém é mal educado com você. Sim. Ninguém é grosseiro com você.
Ele não vai te dar moral. Né? Os caras vão pra Curitiba achando que é esquema... Nossa, eu vou ter que falar. Meu Deus. Nossa. É esquema mamãe falei na Ucrânia, tá ligado? Nossa. Aí não rola. Aí, Não, aí é Joinville. As meninas não dão Aí moral. é Santa Catarina, aí é Joinville. Joinville também é legal, hein, cara? Eu gosto. Joinville, tanto que o Mamãe Falei evitou passar por Joinville porque ele ia ter o mesmo discurso, né? É. Tá vendo? Ele entendeu. Coitado, Joinville é uma cidade incrível. Não, foi, cara, maravilhoso, cara. Joinville é muito bonito. Cara, o sul do país é muito bonito, cara. Então, muito diferente de Feira de Santana. Cara, eu quero um dia trazer alguém de Feira de Santana. Eu também quero que você traga, por favor. Não, mas cara, no geral, cara, Brasil, vou falar pra você assim, olha, tirando São Paulo, capital, que eu acho um caos em todos os sentidos, é uma cidade de muita coisa, assim como tem muita coisa boa, muita coisa ruim, é trânsito, loucuragem, cara. Quando eu viajo o Brasil aí, quando vou pra cidades do interior, exemplo de São Carlos, vou pra interior de Santa Catarina, cara, são cidades sensacionais, a grande maioria, cara, são lugares que eu... se tivesse ali família e coisa lá, eu moraria tranquilamente, assim, tipo, tirando São Paulo, capital, que eu acho que só desse muito dinheiro pra mim que eu fosse pra lá. Porque é muita coisa, sabe? E o restante do país, quanto eu gosto muito. Quanto mais eu viajo, eu gosto mais da minha terra. Vou para cidades, eu valorizo mesmo. Eu tava andando pra cá, comentando com o Lucas, que tá viajando comigo. Vindo pra... Pô, olha como é organizadinho São Carlos, olha que cidade grande. Poxa, comparei, olha... Ontem você comentando comigo que a cidade que não é tão grande, falei, pô, maior que Criciúma. Eu acho que a gente pesquisaria maior que Criciúma mesmo, porque também é uma cidade legal pra caramba. Então, quanto mais eu viajo, mais eu vou vendo assim que o Brasil é um país legal pra caramba. Cara, e São Carlos, para a sua informação, é a cidade com o maior número de doutores por metro quadrado no Brasil, cara. Que legal, tem quantos aqui? Não, uma caralhada de doutor, tanto é que o Aqui corte na de mesa cabelo tem- é barato. Aqui na mesa tem quantos? Aqui nenhum. Não, é bem assim. Então em algum outro lugar tem 4 doutor reunidos. Não, ó, você quer procurar doutor e não achar, você vai na UPA. É. Mas é que a gente tem 3 universidades públicas aqui. Né? Legal. Tem uma produção muito grande de pessoal. E diferente de outros lugares aí, cara, o pessoal vem pra estudar e muita gente acaba fazendo mestrado, doutorado, fica aqui em São Carlos. Então por isso tem muito doutor. Ah, legal. Legal pra Tem- caramba. É uma cidade que tem uma produção científica muito legal e tal. Inclusive eu vou fazer o Vanderlei Banhato saiu na Forbes, vocês viram isso aí, cara? Não. Banhato saiu na Forbes, um professor aqui da Que legal pra USP. caramba. Essas notícias assim da cidade da gente, quando a gente diz, ai, não sou patriota, não sou bairrista, a gente é, né? Quando fala dos lugares que a gente gosta, cara. quando a gente fala dos lugares A pô, gente só todo tem mundo raiva de história. Araraquara. Araraquara acho que é melhor que aqui. Tem é o mesmo tamanho, o mesmo tanto de gente. E fede Pô, bagaço e laranja. é. fede bagaço e O laranja. pessoal é incrível, cara. Ontem eles estavam uns 20 lá no show, né? O pessoal veio de lá pra cá, Vem, veio visitar vem. vocês. Só... Deixaram entrar? boa, Você deixaram, gente deixaram? boa. Ah, eles não estavam cheirando laranja, passou Não tá, batido, passou. é. Ah. Porque tem a Citrosuco lá, tem a empresa de laranja Sério? lá. Nossa, uma empresa de é laranja. cultural. Nossa, o Trump lascou os caras, né? Ah, Puta. Essas araraquaras de merda, eles vão ficar todos desempregados, vocês vão ver só. nossa. Vocês vão ter tudo que falar com ele, ó. Cara, era só o Paraná, Agora é Agora ficou mais perto. Agora ficou mais perto a Aí, confusão, aqui cara. tá mais fácil os caras virem bater de nós. Viu? Claro, né? E aí, fala um pouco pra nós. O primeiro vídeo seu que falou, cara, achei. É isso aqui que eu vou fazer. Olha, eu insisti bastante. Uma coisa que eu tentei entender que os criadores de conteúdo estavam fazendo era a frequência, era coisa diária, era postar. E não postar ali só um meme, ou repostar coisas que já viralizaram, criar coisa nova. Então, meus primeiros vídeos eram bem ruins, mas eram meus vídeos. Era coisa minha, era minha identidade, era minha cara no vídeo, era meu roteiro, era eu gravando, era eu editando. Então, eles eram bem ruins, assim, olhando assim, eu olho pra trás e falo, meu Deus, que vergonha ali, será que eu oculto? Não, vou deixar aqui porque faz parte da história. Então, ali em junho de 22, eu comecei a criar vídeo todos os dias. Tinha 2, 3 ideias ali, daí fiz 2, 3 ideias e comecei a tirar a criatividade de onde não tinha, comecei a fazer. Então, o meu primeiro vídeo que viralizou foi no TikTok. Foi logo no primeiro mês. Viralizou um vídeo, mas era um vídeo que eu falava que o RH esqueceu de comprar vale transporte para um funcionário. Mas ele viralizou porque quem não é RH ficou bravo, comentando, nossa, acha legal falar que esqueceu de comprar um funcionário. Tá, você nunca errou na vida ou... Hate também é viral. Hate Então, é viral. legal, mas foi um ponto fora da curva lá no TikTok, porque daí lá começou a ter alguns vídeos que alcançavam, outros vídeos que não alcançavam.
Aí viralizar mesmo em várias outras redes sociais foi em dezembro, finalzinho de novembro, dia 30 foi quando eu fiz o vídeo que eu comentei com vocês, que é o vídeo do 13º, contando as situações do 13º, porque ele também não tinha uma opinião do RH, né? Era qualquer pessoa que antecipou a primeira parcela fica chateado quando chega no dia 30 e não recebe. Aí compartilhei ali situações do RH, como ele é corrido essa época de final de ano, porque tem que calcular o 13º, tem que calcular o salário normal, tem que calcular a segunda parcela. Às vezes muitas empresas férias coletivas, então comecei a brincar bastante com essas situações. Então ali em dezembro foi quando começou a viralizar. O primeiro vídeo que viralizou foi esse do 13º lá no Instagram. Em TikTok foi esse, e ali eu comecei a explorar até LinkedIn. Começar a postar conteúdos que são um pouco mais tranquilos. Porque tem uma influencer que saiu e foi pro LinkedIn, ela só faz LinkedIn hoje, né? Esqueci o nome dela, é uma grandona. Que ela falava situação. A Jéssica, sabe? Ah, sei, a Jéssica Diniz, né? Ela fala sobre. Isso. Ela fala. Sim, não, mas ela tá em todas as redes sociais também. É porque o LinkedIn ele é um mercado inexplorado por comediantes e criadores de conteúdos, né? Todo mundo que tá no LinkedIn é pessoas bem-sucedidas, que deu tudo certo, que a vida delas são maravilhosas. Nossa, a vida dos né? caras é foda, né? Não, velho? eu acho incrível. Eu queria ter a vida que a maioria de quem tá no LinkedIn tem. Eu também. Então, assim, quando a gente começa a explorar um pouco sarcasticamente essa vida perfeita que existe lá, ela é bem vista também até por quem tá lá. Porque as pessoas normais estão lá também. E é uma rede profissional um pouco mais séria. Então, se você consegue ali explorar e colocar um pensamento naquilo, obviamente todos os meus conteúdos que vão para TikTok e Instagram não vão para LinkedIn. Eu faço conteúdos com menos frequência lá, porque são conteúdos que vai gerar algum tipo de provocação lá também. Mas também tem conteúdo apenas humorístico. Dia do RH, frase que o RH escuta. Então lá. Então comecei a explorar todos esses mercados, de colocar lá. Mas o que viralizou foi lá em dezembro, então teve 6 meses ali, 30 vídeos por mês, 30, 60, 90, teve 120 vídeos que não deu certo. Teve um que viralizou. Teve um que viralizou, e quando viralizou, o pessoal gostou, começou a consumir aquele conteúdo que já existia também. Aí você fez o retroativo. E eu fui continuando criando conteúdos novos, e quem chegou foi ficando, que foi super legal, que eu imagino que o algoritmo deve entender de alguma forma. Opa, entregamos pra uma galera de gente, essa galera ficou, vou entregar pra mais galera que tem esse mesmo perfil de pessoas. E gradualmente, o meu perfil ele não é um perfil que ele explode, tá? Mas ele é um perfil que ele vem numa crescente desde 2022, quando eu criei ele. Então, por exemplo, ele tá com 170 agora, há 3 meses atrás estava com 160, talvez daqui 3 meses vai estar com 180, daqui 6 meses talvez a gente voltar aqui, talvez bater o 200. Sempre. Só que ele é uma constante, ele não é sempre. ele não é um Instagram que tem históricos de perda de seguidores para baixo. Então ele Não, deixa a gente publicar essa entrevista. aí cai um pouco, né? Aí cai um pouco. Inclusive, pra gente depois, eu tô com uma ideia maravilhosa pra gente fazer. Sensacional. Nem que seja só pra nossa rede, mas eu tô com uma ideia maravilhosa. Sensacional. Mas tem outra coisa curiosa também com o público do RH. Como os assuntos que eu abordo são verdade, nada daquilo que eu coloco lá é mentira e é extremamente polêmico. Só que por ser, historicamente, um setor que tem que lidar com informações sigilosas, ele às vezes viveu aquilo e tá numa empresa que às vezes não vai ser bem visto compartilhar aquele meme. O que ele faz? Às vezes ele não curte, não comenta, ele printa aquele meme e manda no grupo dos amigos. Ou ele simplesmente pega e compartilha na área privada. Então é muito comum vídeos e memes que eu crio ter mais compartilhamento do que curtida e comentário, por exemplo. Então tem vídeo meu que tem, sei lá, 10 mil curtidas e 25 mil compartilhamentos. Porque no off ali o negócio tá acontecendo. Então tem esse engajamento offline que eu não vou conseguir. Não dá pra traquear. Não vou traquear, não vou vai conseguir medir nunca, mas que ele existe. Então isso E você acha que foi esse compartilhamento mais privado que foi onde faz o boom pra você, assim? Que as pessoas acabam chegando e vão te seguindo? Pode ser, porque, olha, quando o pessoal vai no meu show e me marca no palco, eu percebo que essa pessoa nunca conversou comigo e às vezes nem me segue. Mas a pessoa gosta de mim a ponto de ela comprar ingresso pra ir no meu show. Mas ali na rede social ela não me gera números. Então, pô, mas na prática é onde tá... É onde importa, né? Então, assim, hoje muitas pessoas vão no meu show pra saber, pô, o que esse cara fala? Será que ele fala muita asneira sobre o mundo do RH? E quem vai no show vê que não. É leve demais. É um show leve. Não tem Cara, nem palavrão. é um show classificação livre. Se você quiser levar teu filho, ele vai ver. Talvez ele não vai entender porque nunca trabalhou. Mas é um show classificação livre. Porque quando eu vou pra uma empresa fazer esse show numa cipate, numa festa de final de ano, ou no que seja, eu vou ter que levar um show tranquilo, um show leve. Cara, e outra, você tá prestando serviço pra uma empresa, é diferente de você tá fazendo um show num bar. Exato. Porque você vai ter ali dentro da empresa, cara, você vai ter, né?
você vai ter desde o cara que é o porra louca, que curte os palavrão e tal, até a tia Carola, que tá todo dia ali na missa e tal, que não vai querer ouvir. Exatamente. Então, e na empresa, ela tá sendo obrigada a estar lá porque... Porque ela é obrigada, literalmente. É obrigada a estar lá. Então, e ter essa sensibilidade de falar assim, ó, vou fazer um troço que todo mundo vai ouvir e eu não vou ofender, pelo menos, assim, né? Ninguém abertamente, vamos dizer assim. É muito bacana, cara. Muito Não, bacana. então, e é uma visão que eu tenho porque eu preciso entender com quem eu tô falando. Assim como eu acho que tem que ser feito piada de tudo, pro meu público, eu tenho que falar com eles. Então, para eles ter essa sensibilidade de ter um conteúdo mais leve mesmo, que não seja tão polêmico, eu não posso ser tão polêmico a ponto de ser 100% pró funcionário do RH que tá bravo com a vida, para que a empresa me odeie, e também não posso ser tão pró empresa a ponto que os funcionários me odeiem depois. Eu tenho que ficar ali Tem que achar uma numa linha parcimônia, tênue, eu tenho que né? entrar numa linha tênue que simplesmente os meus vídeos, se a pessoa não gostou, cara, então para de consumir conteúdo porque eu não tô colocando nenhuma opinião, tudo que eu posto é um recorte do que acontece no dia a dia. Ou você vai falar que funcionário nunca foi no RH tirar dúvida besta de olerite. Normal. Então, assim, é um recorte de um acontecimento. Na maioria das vezes não é nenhuma opinião, é só um recorte de um acontecimento. A maioria das pessoas se identificam por, literalmente, identificação. Cara, eu já vivi isso. Eu já vivenciei isso. Então, não é ali uma ofensa que eu acabo fazendo, é mais um... Ou vai falar que no RH nunca precisou explicar, cara, você não pode dar o teu vale transporte pra tua filha ir pra escola, porque é passivo de justa causa. Eu tô te avisando que você não pode. Porque se você for, é justa causa, e não é opinião minha. Tá na CLT. Se você utilizar o vale transporte para outro fim que não seja ir ou voltar ao trabalho, é passivo de justa causa. Não é nenhuma opinião minha. Eu tô e quantas vezes o RH nunca explicou isso numa integração pro funcionário, ou pro funcionário que fez, e se o funcionário não fez nem de má fé, ele fala assim, não, beleza, não vou mais usar. Então, essas situações do dia a dia de explicar coisas básicas é um recorte do dia a dia. Então, a empresa fica, cara, ele explicou legal. A pessoa do RH, eu passo isso. O funcionário, nossa, eu já fiz isso. É só um recorte. Você foi alguma dessas pessoas nas situações. Então, eu procuro ter essa linha tênue e nos meus shows também ter esse cuidado para que as pessoas não se ofendam. Tanto que quando eu vou para uma empresa, eu pergunto, esses temas aqui não vai ter palavrão, mas é um tema sensível para vocês? Não falo. Vocês têm um problema com PLR e não atingiu? Não vou fazer nenhuma piada de PLR, por exemplo. Vocês têm um problema aqui, sei lá... Mas é um tato, é muito inteligente da sua parte também usar esse tato para não navegar. E essa parada do mercado mais pejotizado, você tem alguma coisa? Você já viu como é que funciona um RH dentro de uma empresa que tem muito mais PJ? Cara, não, porque quase sempre eu trabalhei em empresas que eram mais CLTs. Eu nunca trabalhei em órgão público também. Então, tem uma dificuldade de entender como que funciona o RH de uma prefeitura, de uma área governamental, que é... Cara, esses são pior... O RH do órgão público deve ser muito frustrado. Deve. Não pode mandar ninguém embora, velho. Isso, e toda hora chega um cara reclamando da Folha que ele é amigo do prefeito, entendeu? Todo mundo é amigo do prefeito, todo mundo é amigo de um vereador, todo mundo é amigo de alguém. Então, eu imagino o dia a dia desses coitados deve ser sofrido mesmo. Um nomeado que chegou do nada tem que colocar na folha daquele mês. Então, deve ser extremamente complicado. Mas eu não tive aquela vivência interna. Então, o pouco conteúdo que eu faço são sobre os relatos de quem está lá. E ao mesmo tempo, às vezes tem lugares que vão ser mais tranquilos, igual é a empresa, que uma prefeitura vai ser mais tranquila que a outra, que, enfim, tem essa dificuldade. E assim como eu tenho de empresa que trabalha com maior pejotização. Empresa que tem muito mais prestador de serviço do que colaborador em si. Experiência pessoal, né? Experiência pessoal. Aí o que eu tenho é aquilo que tá no mundo, né? Tipo, o PJ, que o pessoal pensa que o dono pensa que é igual ao CLT, que tem que estar lá todo dia, que se ele não for trabalhar vai descontar o dia da nota fiscal dele. Então, aí sobre essas coisinhas eu crio meme sim, mas é mais senso comum. Legal. Bacana. Cara, você falou uma coisa, falou do LinkedIn, né? Que a vida de todo mundo é bacana no LinkedIn. Mas eu acho que a gente tem lições pra tirar dali. Muitas. Por exemplo, o pessoal do RH podia começar a chamar as pessoas e falar assim, ó, hoje se encerra um ciclo nessa empresa maravilhosa. Você tá liberto para novas oportunidades. Porque o cara vai aceitar numa boa, porque ele coloca isso com tanta tranquilidade no LinkedIn dele que ele não vai se ofender. Que parece que é bom, né? Parece que é bom. Você já foi desligar alguém e a pessoa não entendeu que estava acontecendo isso? Olha, a gente tá te liberando pro mercado e a pessoa... Como assim? Você já passou por isso? Cara, não passei. Até porque nas empresas por onde eu trabalhei, na grande maioria das vezes a gente trabalhou muito para que o gestor cumprisse literalmente o papel dele, que é fazer essa comunicação do desligamento. Então, em alguns lugares sim, o RH vai lá, explica,
mas mais aquela parte burocrática. Então a gente sempre trabalhou muito, cara, e desde quando eu sou aprendiz, graças a Deus, O cara trabalhei já por chega empresa. sabendo que foi É, demitido. que os gestores por onde eu passei, um pouco mais, um pouco menos, mas no geral tinha uma boa visão de que tinha que fazer com que o gestor cumprisse seu papel, porque quando um colaborador é desligado, não é o RH que decidiu, é o gestor da pessoa, é o chefe que decidiu. Então você vai lá, vai dar um feedback final, nem que seja só para falar pro cara, olha, estamos cortando o pessoal, inventa a desculpa que você quiser, mas você tem que falar para ele por que ele tá saindo daqui e depois que você concluir essa comunicação, nos chame. Nós vamos dar os devidos encaminhamentos legais, explicar para ele que ele vai ter que fazer um exame demissional. Então, mas já tive que fazer comunicação de desligamento também, porque o gestor não podia, porque o gestor não queria. E é um momento constrangedor e as pessoas no geral aceitam, né? A parada do cara tá com os facão foi verdade mesmo? Cara, foi verdade. Foi verdade, mas não aconteceu comigo. É um relato de um tá, seguidor. Tá. E não era uma história divertida, né? Eu tornei ela divertida, Ah, né? tá. Eu criei a piada em cima de uma premissa. Um dia o cara pegou e me mandou uma mensagem bem assim no Instagram. Michael do céu, não sei, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo hoje que eu morri de medo, cara. Eu achei que eu ia morrer. Subiu um funcionário no RH que trabalhava no açougue desse mercado que eu trabalho, com todos os equipamentos e com a faca em punhos, falando que se não tirasse o gestor lá do setor, ele ia esfaquear o cara, e que se eu não fizesse nada, o cara tava surtado e me ameaçou com a faca do trabalho dele, eu não sabia o que fazer, cara. Falei, cara, vai chegou meu dia. Mas graças a Deus o cara se acalmou, voltou pro setor, até deram uma advertência nele por conta disso. E, cara, olha só o perigo que o RH sofre, nunca ninguém fala sobre. Enfim, era um relato extremamente, cara, desabafando, pesadíssimo. E deve ser foda você ter que explicar pro cara que ele não pode usar a faca do trabalho pra matar o gestor dele, porque é usar o instrumento de trabalho pra desvio de função. Tem que usar pra outra Exatamente, coisa. cara. Tem que trazer a faca de casa, velho. Não pode. Não dá pra usar o delar, né? Entendeu? E outra, vai contaminar a faca depois que não pode usar pra cortar as carnes. Exatamente, entendeu? Não dá. E vai fazer fila no açougue porque o cara tá ocupado. Então eu vou te contar uma então que aconteceu com meu filho. Meu filho trabalhou no mercado aqui da cidade e o pessoal tava pegando, sabe o negócio que você vai embalar o material? Que você puxa o plástico e dá aquela derretidinha no plástico. Vai embalar um presunto, então você põe na bandeja o presunto, você puxa o plástico, embala e usa uma tirinha quente pra... Sei. Dá pra selar. Os caras estavam fazendo churrasco naquele negocinho quente. Então cortaram umas tirinhas de carne e estavam fazendo churrasco. No negócio quente, os 3 foram pegos, os 3 foram mandados embora por justa causa. Os caras estavam fazendo churrasco. Mas acontece. E foi descoberto que a carne nem tava boa no ponto ainda. Mas olha, não é relato muito avulso, não, tá? Teve. Não trabalhava nessa empresa, mas essa história é conhecida lá por. Tinham pessoas em comum que contaram. Uma empresa que era uma área metalúrgica e tinha um lugar onde o pessoal colocava um forno onde derretia materiais de refúgio, coisa parecida. Mas esse forno, quando ele estava ali não no seu ápice, ele ficava numa temperatura bem legal ali para poder assar carne. Então os caras, no terceiro turno, os caras assavam costela. Estavam sozinhos, não tinha gestor Até aí, lá. Ninguém. Cara, e O quando... cara no meio da madrugada. Foda-se, filho. cara, eu já trabalhei de madrugada, não, nós os caras faz o regaço. Os caras faziam uma organização entre eles ali pra que no dia 20 eles dividissem uma costela. Os caras assavam ali naquele forno. Eles estavam trabalhando e a costela girando lá dentro daquele lugar. Foda-se. Cara, e alguns anos isso, quando foram descobrir, os caras já faziam isso há muito tempo, cara. Nossa. Os caras faziam- cara, já era tradição. Eu trampava numa... Descobriram porque o pessoal começou a vender os convitinhos, sabe? Igual vende feijoada. Costela. Costela Costelão no Costela terceiro do turno. terceirão, Costelão no terceiro turno, venham. A gente Tiveram ideia trampava numa empresa de uma montadora de carro e eu trabalhava na telecomunicação e a gente tinha o soldador. E o soldador, ele era um pouco mais quente do que o normal. Então a gente colocava ele numa parada com água pra esquentar a marmita de madrugada. A gente fazia isso. Cara, então tem Madrugada é a criatividade. loucura. Cara, não, o pessoal é criativo. Mas só concluindo ali a história do que você me perguntou da faca. Então a história era essa história, pô, pesadíssima, que foi um relato dele. Eu falei, putz, cara, né? Conversei com o cara ali, pô, pois é, realmente, temos que falar, o RH sofre muito. É perigo quando você vai comunicar para um funcionário que foi desligado ali por justa causa, porque ele brigou com o gestor, coisa parecida. O RH ele pode ser. Inúmeros os casos de RH que é agredido, que é xingado. Ainda mais que a maior parte é feminina, às vezes o cara se impõe ali naquela hora, ele quer se impor porque ele é homem em cima da mulher. Então, teve uma notícia de alguns meses atrás
que o RH foi comunicar, fazendo a entrevista com a pessoa, acho que é pra pessoa entrar na empresa ou pra pessoa sair, não me recordo. E a mulher foi morta ali por aquele colaborador, né? Por aquele candidato. Acho que aconteceu não me recordo, mas foi em alguma cidade alguma capital do Nordeste, não me lembro se Recife ou Salvador. Depois tem que pesquisar melhor a notícia, mas é notícia, cara. E eu não vi isso passando nem no Jornal Nacional. Você por viu exemplo. Burrice, né? O cara já ia ser mandado embora, catou um justa causa nessa aí. Cara. Tipo, por exemplo, então quando o cara me trouxe essa relação, eu falei, cara, mas legal, eu vou tentar contar essa história como se tivesse acontecido comigo. Então eu adaptei essa história, essa premissa, contei como tivesse acontecido comigo, dei um final criativo pra ela engraçado, tirei todo aquele peso emocional e tornei piada. Então quem foi no show hoje ver a piada da faca que você falou, a história é super engraçada, mas a verdade por trás não é tão engraçada assim. Não. Tá. E a magia da comédia, né, cara? Você pegar um troço que é o que a comédia faz. Que gera um desconforto e fazer as pessoas rirem pelo... E você conseguiria, por ser uma maioria feminina, pegar histórias que devem acontecer de assédio e fazer isso ser engraçado em algum momento, ou é inviável usar esse tipo de... Cara, não sei se é tema? inviável, mas eu ainda não consegui achar, né? Se eu achar um viés ali que seja... Primeiro, tem que ter graça, né? Sim, sem dúvida, primeiro tem que sem ter dúvida, graça não é pra e polemizar, outra, como a maior parte do meu público também é feminino, tem que fazer de uma forma que seja respeitosa para com as Sem meninas, dúvida né? também. Então sempre fui respeitoso no dia a dia, trabalhando com elas, então para poder falar sobre o dia a dia delas, então sou mais cuidadoso ainda, tanto que eu até brinco com o fato de falar que são tão poucos homens que trabalham no RH que nós viramos uma delas quando a gente trabalha, né? Sim, a gente é pega muito os bonito o que você trejeitos, faz a gente também. pega os trejeitos delas ali, começa a dar opinião, começa a fazer fofoca e coisa Sabe da arada. vida de todo mundo. Nossa Tem que senhora. afirmar, não, eu sou hétero. Não, eu falei, né? Eu conto, né, no show, né? Que eu demorei 6 meses pra convencer a minha esposa que eu era hétero, porque no primeiro encontro eu falei pra ela, nossa, como a Tonha Café tá combinando com o teu vestido. Porque conversando com as mulheres todos os dias, eu descobri até as cores dos esmalte. Entendeu? De tanto que eu ouvi as meninas conversarem. Então, mas se eu encontrar alguma forma ali de contar o que elas ainda sofrem mais do que nós, homens, de uma forma que seja cômica, que retrate o dia a dia delas, com certeza eu vou abordar também. Intrinsecamente, quando eu falo que elas ficam felizes quando vai entrar um homem no setor, porque entrou alguém para proteger a gente, é até uma provocação por conta disso, porque é uma pessoa a mais para blindar elas, né? E assim, não é loucura, tá? Teve uma empresa que eu trabalhei, nessa mesma empresa da área da saúde, inclusive. Quando a empresa faliu, eu posso falar mal deles que não vão fazer nada comigo. Então me pagaram minha rescisão até hoje, então não tem problema, né? Não, é bom que se eles te processarem, você desconta da Processa rescisão no processo processo. Não é. Você desconta da rescisão no mas, processo. assim, tinha um supervisor da área de enfermagem lá que ele era extremamente delicado com as meninas, de assédio mesmo, através de rede social, você tem que tornar a sua rede social privada, porque a pessoa ia lá e reagia a tudo, e mandava quando a gente vai sair, não sei o que, fui no RH hoje ver que você me olhou diferente. E assim, pra todas as meninas, ou seja, um assédio assim, que passava do flerte. Era muito longe do flerte. Era um Era stalker, extremamente desconfortável. Era um stalker que curtia Nossa tudo, Senhora de comentava Fátima. tudo. Então... É tipo isso, né? Aí o que acontece? E era extremamente constrangedor. Então, toda vez que esse cara chegava no setor por perto, eu já nem deixava ele entrar no setor. Eu já ia ao encontro para poder atendê-lo, tirar qualquer dúvida. Era só eu que falava com ele. Então, assim, tipo, porque era uma pessoa que causava extremamente desconforto. Então, é um caso mais gritante que eu vivi, mas que as meninas vivem o tempo todo. E o setor que não tem um rapaz para poder, pelo menos, tentar atender essa pessoa, sofre mais ainda. Cara, e você falou uma coisa que eu nunca tinha me ligado. O simples comentário de nossa, entrou um homem no setor para proteger a gente. Tem uma reflexão que assim, cara, imagina você trabalhar todo dia num lugar onde você acha que você precisa de proteção. Tem até essa provocação, exatamente. Entendeu? Porque para elas, cara, elas estão vulneráveis todo dia. Né? É igual meu tio Cláudio quando foi carcereiro na cadeia lá. Precisava de proteção todo dia. Precisava de proteção todo dia. E os caras não costumam usar lá, né? Então, entendeu? Mas o tio Cláudio resolveu isso aí numa boa. Não, mas tirou um traficante de cigarro pra dentro da cadeia. Conseguiu fazer essas amizades, Conseguiu né? fazer suas amizades, E né? conseguiu essa proteção. Mas essa questão de
Tem muitos temas, assim, que o pessoal aborda com mimimi, mas tem alguns temas que eu acho que precisa mesmo de uma discussão, cara. E esse fato da mulher estar o tempo todo exposta, é muito verdade. E eu digo isso porque, cara, eu trabalhei com muitas delas, cara. 95% dos meus colegas de trabalho eram mulheres, que eu trabalhei minha vida toda em RH. Então eu via no dia a dia ali um relato de um encontro que foi ruim, que um cara pegou e foi mais desrespeitoso. E como é difícil ser mulher, literalmente, cara. Eu sou casado com uma mulher negra, a Isabel, e quando eu vou no lugar, por exemplo, a gente foi parar, a gente foi fazer uma viagem, ela também é minha produtora, e a gente parou num restaurante de beira de estrada, e você pega a comida no lugar e come nas mesinhas que são pro lado. Então, se você quiser pegar de volta, você tem que voltar pra lá. Na hora que ela voltou, a mulher perguntou, por que você tá voltando? Eu quero agora comer mais, se eu vou pegar mais, eu peço de volta. Tá, na hora que eu passei, ninguém me perguntou nada. Então, essas coisas no dia a dia, que eu vi tantas meninas do RH sofrendo, e vejo como a mulher hoje tem um agravante por causa da cor, mas bobice assim, que eu falo, cara, não é tanto mimimi assim, e não existe, porque, cara, eu vejo ela sofrendo. A minha esposa, já aconteceu dela ter que ir no mercado com o nosso filho, quando ele tava de carrinho ainda, e quando ela foi no mercado, falaram que ela não podia entrar com o carrinho de bebê por conta de uma questão de segurança, norma do mercado. Você foi, foda-se. Eu falei, pô, mas eu fui lá ontem com o carrinho, com a mesma criança, com o mesmo carrinho, a mesma família. E não fui questionado. Eu sou homem, sou branco. Ele é mulher e é preto. É a única diferença nossa, porque a criança é a mesma, o carrinho é o mesmo. Porque ela foi questionada, eu não fui questionado. Então, assim, tipo, quando eu via isso, as meninas do RH compartilhando as vivências delas, e o sofrimento delas, assim, até esse exemplo que eu te trouxe do supervisor que era extremamente inconveniente, né, assediava elas ali no dia a dia. E eu vejo também situações parecidas com a minha mulher, eu falo, cara, tem pontos que a gente tem que realmente discutir, porque elas sofrem, elas estão realmente muito mais expostas que nós. Sim. A minha mulher não é preta, mas ela é parda, e o nosso filho, o mais velho, ele nasceu loirinho. Então, uma vez ela tava no correio, com ele no colo, e o senhor mexeu com o menino, virou pra ela e falou, você é empregadinha dele? E ela ficou com aquela cara novinha, 18, 19 anos, falou, não, eu sou a mãe dele. Aí ele, tá. Eu falei, caralho, você não falou nada, você não xingou o cara. Ela falou, não, eu tava de bom humor nesse dia. Caralho. Cara, então, isso é jeito de sair pra agressão, né, então, cara? Então, você tá maluco? Você tá louco, cara? Então a gente tem ali uma cota de exageros em algumas pautas, mas tem essas umas não tem como passar, porque eu vi acontecendo, né, cara? Então eu vi as meninas sofrendo e não acontecia comigo, via na minha frente e falava, cara... O problema do exagero da pauta é que ela prejudica as causas que são realmente merecedoras. Sim. Né? Quando a gente exagera, porque aí você cria uma oposição para algo que é muito óbvio, cara, assim. Cara, passar eu e o PP, né, e vou usar o PP como exemplo, não é só por causa da cor, mas assim, nós somos gordos igual, nós temos mais ou menos a mesma altura. Nós temos inclusive o mesmo nome e o mesmo sobrenome. E aí ele vai tomar um enquadro. E aí eu saio com a sacolinha do lugar e sai o PP, e o cara para o PP e não para eu. Porra, velho, qual que é a única diferença entre nós dois? Entendeu? E aí, esse tipo de coisa que tem que ser observada, ela acaba sendo prejudicada pelos exageros porque aí o pessoal tudo vira combate. E aí a galera, em vez de se conscientizar, acha que tem que se defender. Aí o branco hétero, que já é preconceituoso por natureza, ele se tranca mais no preconceito dele, porque ele acha que ele tem que se defender, em vez de ter que fazer uma análise de consciência e falar, cara, peraí, eu realmente estou pisando na bola nisso. É uma discussão bem complexa, mas que ela tem que ter, né, em diversos momentos. Não, e quando a gente fala das mulheres ali, DRH no geral, a gente lidamos com coisas do dia a dia, mas outra briga muito grande que se discute bastante sobre a questão salarial, homem recebe mais que mulher. Cara, isso é muito verdade, eu via, porque, por exemplo, um corpo de diretoria das empresas por onde eu trabalhava, tem lá o diretor financeiro, o diretor, sei lá, de linha de produção, o diretor, a diretora de RH, tem lá todos os diretores, cara, quando você vai analisar salarialmente, de repente você vai ver que os diretores ganham 50 pau e a diretora de RH ganha 30 pau. Pô, 30 pau é um salário legal. Mas por que a única mulher do corpo de diretoria ganha 20 pau a menos que os caras? Isso é verdade. O corpo de gerência, o gerente financeiro, o gerente de logística, o gerente de não sei o quê. Só porque a gerente de RH, sei lá, vamos supor que numa grade salarial os gerentes ganham 20 pau. Você vai ver que o gerente de RH vai ganhar 14, 15. Então, cara, isso não é mentira, cara. Quando você abre uma planilha e você fala, por que
Então, assim, e não é porque o RH só em si é desvalorizado, porque eu acho que naturalmente, por ser um setor mais feminino, ele também acaba sendo prejudicado nessa questão, inclusive salarial. Aí eu vou falar que, Paulo, por brigar que mulher tem que ter o mesmo tipo de... É inviável? Não, cara, eu vou ser um defensor que tem que brigar mesmo, o salário tem que ser igual, independente do gênero, independente do setor. Então, mas aí que tá. A minha pergunta existe uma diferença no cargo ou existe uma diferença no valor salarial por diretor para o departamento, por exemplo? Se fosse um homem diretor de RH, ele ganharia 20 pau a menos do que o diretor financeiro, por exemplo? Entendeu? A minha pergunta. Eu entendi. Se o fato de ser mulher é o... Por exemplo, se o cara o financeiro, o cara foi mandado embora hoje. Amanhã fosse contratar uma diretora financeira, ela entraria ganhando 30. Essa é a minha pergunta. Não, então, sabe? eu acho que não, tá? Eu acho que não. Isso não vai acontecer, porque se entrar no diretor, eles vão colocar no mesmo salário, na mesma função que a mulher que era anterior. Mas quando eu digo que isso se torna histórico, porque daí você gera um problema bem mais difícil de resolver, porque como você já criou essa situação, você já criou então um outro viés, né? Que aquele setor realmente já vai valer menos que os demais. Mas aqui é tanta camada de discussão diferente, porque já é errado ter uma mulher diretora e ter 8 homens que são. Eu sei que historicamente vai acabar acontecendo essa questão proporcional, porque como tinha muito mais homens no mercado e as mulheres entraram depois, para as mulheres conseguir correr atrás disso vai ser muito mais difícil, então para elas poderem equilibrar essa equação vai demorar mais tempo. Mas muitas das vezes as decisões são tomadas de corpo de direção pensando justamente, não, essa mulher aqui, ela não vai ser tão firme igual um rapaz vai ser nessa função de gestão, então eu vou optar pelo homem, às vezes para aquela gestão. E outra coisa, é muito comum você ver diretores de RH, homens que são diretores de RH ou são gerentes de RH, e o corpo é todo... Como é um setor que 90% é feminino, eu acho que 90% dos diretores e gestores de RH deveriam ser femininos. E às vezes também não acontece, às vezes também são pessoas indicadas que vêm de outras funções para poder ocupar, porque talvez numa mesa de negociação eles entendem que ele vai ter o mesmo grau de voz, sendo que a mulher vai ter da mesma forma. Mas você acha que não acontece isso porque elas estão mais preocupadas brigando entre elas lá embaixo? Cara, eu acho que cara, talvez entre elas ali, o picuinha vai ter o tempo todo, em qualquer lugar. Mas eu acho que não, eu acho que isso daí acontece porque justamente eles acham que o homem vai ter mais poder de negociação e a mulher vai ser escanteada de lado. Isso daí é verdade. Eu tive uma empresa de eventos com a minha esposa há muitos anos e ela tinha as ideias, ela expunha as ideias e os caras simplesmente ignoravam. Na mesma mesa de negociação, os caras ignoravam. Aí a gente se olhava, eu repetia a mesma coisa e os caras, não, realmente, isso que o Paulo falou, essa ideia que o Paulo... E aí ela, de vezes dela levantar e falar, gente, dá licença. E sair, porque os caras simplesmente ignoravam o que ela tava falando. Então eu boto muita fé nisso daí, eu acho que é uma parada... No mundo corporativo é bem comum, é triste, a gente briga o tempo todo. Eu vejo quanto mais eventos de RH eu vou, mais as pautas de diversidade, de equiparação salarial são discutidas, mas eu vejo que na prática ainda é uma mudança muito lenta. Então por isso que eu acho que quem tá brigando lá às vezes perde um pouco o ponto, mas deixa o cara brigar lá, pelo menos qualquer coisinha que ele conseguir para melhorar a realidade da mulherada que tá trabalhando nos setores e dessa galera que só é ignorada só por causa do jeito de ser ou de pensar. Porque, cara, boas ideias vai vir independente da orientação sexual, da cor, ou se é mulher ou se é homem. Cara, mas por as pessoas ter essa são diferentes, ela é simplesmente ignorada. Mulher tem que ganhar mais, cara. Mulher tem que ganhar mais. Eu acho. Não, eu não tô de sacanagem. Juro que não vai vir uma piada. Juro. Cara, assim, separar, cara, pra pensar. Pensa na sua esposa. Quantas tarefas simultâneas a sua esposa consegue fazer, cara? Exatamente. Para pra pensar, cara, puta, mano, se eu subir escada e mastigar chiclete ao mesmo tempo, pra mim é um desafio. Torce o pé. Mas eu conheço... Eu torci o pé. Eu pus a bala na boca, torci o pé subindo um degrau aqui fora. Eu não consigo, cara. Tipo, eu tenho que focar numa atividade, eu foco. E todas as vezes que eu falo assim, não, eu vou resolver todas essas coisas aqui ao mesmo tempo, cara, geralmente eu fodo com todas. Assim, nada dá certo, nada funciona. Enquanto eu não paro... E mulher, cara, elas tratam 15 assuntos ao mesmo tempo. Mas eu já vi mulher empresária, amigas, falando, eu não contrato mulher. Mulher dá muita dor de cabeça, mulher engravida. Mas puta... Eu tô falando papo reto. Mulheres empresárias, amigas falando esse discurso, eu não contrato mulher. Você já viu, já passou por isso? Já ouvi sim. E gente escrota vai existir a vida inteira.
Entendeu? Mas a gente não tem que basear o mundo pelos idiotas. A gente tem que tentar fazer o mínimo pra poder fazer a nossa parte, velho. Eu contratava bastante mulher, assim, mas aí eu conhecia a Maitê, eu parei com essa vida. Não, tudo bem. Contratava por hora, inclusive. PJ. PJ. Você repete, pessoa escrota vai ter em todo lugar. Vai ter em todo lugar, até no podcast. E com essa justa causa do casamento, vamos encerrando mais um episódio de Para o Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Ai, posso ir pro RH já? Daqui a pouco. Espera, mais pro final do dia. Não vamos, tem que trabalhar mais um pouquinho. Vai ganhar um dia pelo menos hoje. Pedroso. Eu acho que a gente tinha que normalizar as pessoas serem demitidas no começo da manhã, cara. Pelo menos o cara não trabalhou o dia inteiro. Puta, foda. Tá certo que ele ganha aquele dia que ele trabalhou. Mano, eu fui demitido em hora extra já. Já tinha passado o meu horário. Você ficou meu horário lá era até dando as sopa. 4. Eu ia trabalhar até as 5, às 4h30 eu fui mandado embora. Aí, ó, tá vendo? Você ganhou mais 30 minutos. Por que Ah, que tá reclamando? olha, você não é um funcionário muito comprometido, a gente pede pra você ficar na empresa. Hoje você ficou, mas. Imagina a situação. Fica 5 mas da assim, tarde e o lápis cai da mão, tá ligado? Terminou o turno, você só solta o lápis ali e sai correndo. Filho, É assim, ó, vou falar que eu acho que eu tô certo nisso. O meu horário contratual era das 7 da manhã às 4 da tarde. Só que ela pedia pra fazer uma hora extra todo dia, então a gente trabalhava das 7 às 5. Se você quisesse sair no seu horário às 4, você tinha que ir no RH pedir uma autorização Pra sair no horário. pra sair no horário. Em vez de não fazer essa hora extra aí. Isso aí foi quando? 1885? Não, a gente parece que é coisa antiga, mas acontece Não, pra mano, caramba. 2018. Tem coisa absurda que acontece no dia, né? 2018. Foi tema do nosso jantar ontem a gente conversando. Tem coisa absurda que acontece em 2025 que a gente acha que o mundo inteiro tá moderno, que essas discussões nossas aqui às vezes é ultrapassada. Então, tipo assim, só de a gente estar discutindo que a mulherada tem que receber igual os homens já é bom, porque em muito lugar, a maior parte das empresas brasileiras, elas são médias pra menores. Mas talvez num boticário, numa empresa desse Funcione, tamanho, funcione lindamente. Exato, bonito, exato. Isso que eu falo assim, olha, casa. mas só Mas no dessas, resto, só dessas das grandes que tá tentando fazer, já acho sensacional, porque vai criar um espelho para as menores, né? Você sai de uma grande para ir para uma menor, você vai querer impor lá essa cultura. Então isso eu acho que eu tenho essa esperança que com o tempo vai realmente as coisas melhorando aos poucos, mas vai melhorando. Vai para Primeiro não se falava, começou a se discutir, já é um ponto positivo. Começou a se discutir e fazer em algum lugar, já é outro ponto positivo. Começou a fazer discutir quando eu saio daqui, não, se eu não for assim eu também não vou. Então a gente consegue se impor. Então acho que gradualmente vai ser melhor. Mas o que tem de empresa ruim e com cultura ruim que faz o que você tá falando, existe pra caramba, tá? Não é uma coisa de 1800, não. 2025 tem muita empresa ruim. Que o Bolsonaro bate o ponto, tem que continuar trabalhando, mesmo que já bateu o ponto, tem que continuar trabalhando pra receber por fora. Tem lugar que, enfim... Assédio é normalizado. Assédio é normalizado, você xingar Assédio o cara. normalizado. Nossa, já te conto, deve em off, te conto tudo. Mas acontece pra caramba. Assédio normalizado, Infelizmente é uma briga que a gente vai continuar tendo que brigar muito tempo. Xingar o cara. Eu Já vi, cara. Já eu cheguei cheguei- xingando funcionário. Eu cheguei a falar pra um chefe, falar, cara, se um dia você falar isso comigo, eu quero que você foda, eu vou arrancar todos dentro da sua boca aqui dentro, velho. Dele ver ele falando com outra pessoa, eu cheguei no cara e falei, ó, se você falar desse jeito um dia comigo, eu vou arrancar todos dentro, tô avisando já. Eu conversei com uma amiga outro dia, ela falou que ela chegou na gestora dela e falou assim, olha, eu não entendi o e-mail que você me mandou. E ela realmente não tinha entendido. A mulher virou pra ela e falou assim, você é alfabetizada, bem? Ah, ia tomar um de mão viradinha. Ia tomar Porra, um. velho. Foda-se. Sabe, é Ia tomar um de mão ridículo, cara. virada, Bom, é. enfim, né? Bom, enfim. Gente bosta tem em todo lugar. Mas tem muito, não é uma coisa de 1800 não, em 2025 tem muita coisa acontecendo. Mas não é por isso que volte e meia você vê uma notícia outra, tal pessoa foi presa em lugar semelhante à escravidão no lugar dela. Porque acontece, caramba. Infelizmente acontece ainda. Michael Mike, nos dê os seus recados finais. Gente, muito obrigado por quem esteve acompanhando por aqui. Muito obrigado também ao convite de vocês por ter me trazido aqui para esse bate-papo. Super bacana, super interessante. Quem ainda não conhece o meu trabalho, me procura LinkedIn, TikTok, Instagram, Menino da RH, em todos os lugares, compartilhando algumas verdades da nossa profissão. Muito obrigado. E com isso daí, eu sou o Paulo Coscar, aqui o Caramelo Total. Não deixa de dar aquela inscrevinha no canal, deixar aquele like, marotes, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora. Tchau, Paulo. Tchau, menino do RH. Mandou embora.